Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na quinta-feira, dia de Liga Europa e Conference League, para sexta-feira, dia 2 de maio. Fazendo aqui um pequeno recap e já vos explicar o porquê de não conseguir trabalhar os jogos desta quinta-feira no live. Basicamente, estive nas obras, estive a ajudar ali, a limpar ali o entulho todo e demorou bastante mais tempo do que eu estava à espera. Foi mais cansativo, deixa-me só meter isto um bocadinho mais para baixo, mais um bocado cansativo do que eu estava à espera e então não consegui acompanhar nenhum jogo. Ainda assim, no início da tarde ou até ainda de manhã, lancei a aposta pré-live para esta quinta-feira do gol em ambas as partes no jogo do Betis contra a Fiorentina com uma stake normal, um gol em ambas as partes 1.90, se não estou em erro, e quarta-feira veio também o Viking a marcar nas duas partes contra a equipa do Haugesund, para a Liga Norueguesa, e veio tudo o que nós falamos aqui no último vídeo que fizemos, com o principal destaque para o lado da Liga dos Campeões, onde falamos principalmente do lado do Inter, e eu falei, meti isso no Telegram em relação a esse assunto. Portanto, já sabem, se não me conhecem, eu sou o Aaron Big Mac, sou apostador já há alguns anos, profissionalmente, e tenho o BDBA, o Bom Dia Boas Apostas, praticamente todos os dias no YouTube, onde falamos de prognósticos pré-live e alguns cenários no live. Para quem não me conhece, ou para quem me conhece, para quem não tenha subscrito, subscrevam o canal, comentem e metam like, que isso ajuda-me sempre imenso. Já sabem, também temos as nossas parcerias Bet7 e MyBest, que conta o código Big Mac nas duas, cada uma com as suas vantagens, são duas escadas muito porreiras. E craque das camisolas, que é quem me veste todos os dias. Hoje estamos aqui com Away do Manchester City, que é um jogo que nós vamos falar para esta sexta-feira. Em relação à sexta-feira, temos um Randers contra a equipa do Nordirland, começando aqui na Liga Dinamarquesa. O Randers a 2,38, Nordirland a 2,70, over 1,5, 1,18, 1,19, over 2,5, 1,67. Ambas marcam 1,50 e 4 e gols em ambas as partes a 1.61. Se olharmos aqui aos últimos 10, para já, estamos a falar de classificação de luta, estão as duas equipas a lutar, o título já não lhe chega, mas estão as duas equipas a lutar aqui pelos lugares europeus, neste momento até o Randers, que está à frente pela diferença de golos, está com os mesmos pontos, portanto é um jogo muito importante, principalmente para a equipa do Nordirland. O empate não chega, terão mesmo de vencer aqui o jogo, pelo menos para tentar ocupar aqui este lugar de Conference League, portanto esperam que seja um jogo principalmente um bocadinho aberto aqui para o lado do Nordirland. A equipa do Rangers é uma equipa que faz golos com facilidade, não marcou no último jogo mas fez em 7 dos últimos 10 jogos. E do lado do Nordirland é uma equipa que sofre com regularidade, sofreu em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não sofreu contra a equipa do Brøndby fora de portas, não sofreu contra a equipa do Midtjylland, mas não marcou também contra o Brøndby, não marcou também contra o AGF, não marcou também contra o Lyngby e depois fez gol aqui contra o Midtjylland fora de portas. Portanto, há algumas dificuldades aqui do Nordirland, principalmente fora de portas, daí estas odds estarem um bocadinho a pender um bocadinho mais para o lado do Rangers, mas é sempre uma equipa forte, é sempre uma equipa possível de fazer o gol. A equipa do Rangers também é uma equipa que sofre com facilidade, sofreu 4 gols do Brøndby, sofreu contra o Aros, sofreu 5 do Nordirland fora, sofreu do Midtjylland, sofreu do Copenhaga, do Midtjylland, do Brøndby, do Aros, e depois não se ficou a zeros contra a equipa do Lyngby. Portanto, acredito que aqui possa entrar o gol em ambas as partes 1.60 pela necessidade do Nordirland e pelo possível partir que o jogo terá, e ambas marcam também a 1.50. Temos um desistente a 1.50 e 5. Do lado alemão temos o Magdeburg, Bundesliga 2, dois jogos, Magdeburg, Preußen e Schalke Paderborn. Magdeburg contra a equipa do Preußen, estamos a falar de dois polos extremos são todos, os polos são todos extremos, não é? Tirando o... Sai cabelinho, sai. Magdeburg, terceiro contra Preußen, 17º. Magdeburg a lutar aqui pelos lugares cimeiros, está neste momento em lugar de playoff, mas luta perfeitamente para para o, para o campeonato, para ser campeão ou para subir em segundo lugar, tendo em conta que o Hamburgo está a claudicar novamente, como acontece todos os anos. Temos um Magdeburg 1.50, e do lado do Preußen está a lutar pela não descida de divisão, está a 5 pontos, portanto ainda é possível. Do Braunschweig ter 6, do Furt, depois ali o Schalke já está um bocadinho mais fora de porta, são 9 pontos, mesmo para o Preußen como para o Ulm, será muito complicado. O Magdeburg tem aqui um jogo em casa, onde terá de vencer. A equipa do Preußen não é assim tão fraca quanto isso, mas a nível coletivo tem algumas fragilidades individuais, é verdade, mas tem algum poderio coletivo, digamos assim, apesar de estar lá para baixo. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos, temos
O Magdeburg tem 3 derrotas, 1-0, 3-0 e 3-1. De resto, marcou em todos os jogos, menos aqui no empate a zeros contra o Hannover. Do lado do Preußen, já não vence desde 15 de março, onde venceu a equipa do Elversberg fora de portas por 1-0. Vem de 5 jogos seguidos sem vencer, ou 4 para competições oficiais, e sofreu em todos os últimos 4 jogos. Porém, sofreu apenas um gol do Darmstadt, sofreu 3 do Colónia, que está em primeiro lugar, sofreu também apenas um gol do Carlos, sofreu um gol do Fortuna e um gol do Braunschweig, que também está lá para baixo. Portanto, temos o over 1,5 a 1.10, over 2,5 a 1.39, portanto, está aqui a puxar bastante dos overs, principalmente para o lado do Magdeburg, mas já vou falar aqui um bocadinho em relação a isso. Não me parece, sinceramente, que vai ser um jogo over. É verdade que as duas equipas precisam de vencer, mas é verdade que as duas equipas precisam de vencer também, estando uma delas a vencer, principalmente o Magdeburg consegue ter um bocadinho mais qualidade com bola, também não irá partir o jogo com muita facilidade. Eu sei que isto é Bundesliga 2, isto é um campeonato de golos, mas temos aqui um under 4,5 contra o Preußen, que é uma das equipas mais under da Bundesliga 2. Estamos a falar de uma equipa que em 31 jogos tem 31 golos marcados e 41 golos sofridos, não é nada do outro mundo para uma equipa que está em 17º, portanto é o segundo pior ataque do campeonato. Não é a pior defesa do campeonato, muito longe disso, portanto não me parece mesmo que seja um jogo assim tão over quanto isso. Não digo que este jogo não possa ter 2, 3, 4 golos, mas um under 4,5 a 1.30 parece-me interessante. Ainda assim, e não indo aqui para a vitória direta do Magdeburg, golos em ambas as partes, ainda não tem aqui um marcado, mas o Magdeburg a marcar nas duas partes a 2 pode ser interessante, mas ainda assim prefiro mesmo aqui o under 4,5 a 1.30. Em relação ao jogo do Schalke contra o Paderborn, temos um Schalke que também não tem muito a perder, o empate chega perfeitamente, não precisa obrigatoriamente de vencer, mas no entanto o Paderborn luta também com Elversberg, Fortuna, Kaiserslautern e Magdeburg aqui por este terceiro lugar, ou mais à frente um bocadinho. Temos um Schalke a 3.59, um Paderborn a 1.95, over 1,5 a 1.17, over 2,5 a 1.60, ambas marcam 1.55 e possivelmente um gol em ambas as partes. Temos sim senhora 1.58. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos, o Schalke tem dois empates, 4 derrotas e venceu todos os outros jogos e marcou em 8 dos últimos 10 jogos. O problema é que também sofreu em 8 dos últimos 10 jogos, incluindo um amigável, e contra a equipa do Preußen foi as únicas equipas onde não sofreu. Vem de 3 jogos seguidos sem vencer, em casa empatou a 2 com o Hamburgo, num jogo em que jogou menos um jogador praticamente a segunda parte toda, tenho a ideia que foi isso, e vem aqui uma derrota onde fez golos, mas sofreu 2 golos contra o Kaiserslautern. Em relação ao Paderborn, vem 2 jogos seguidos sem perder, empatou em casa contra o Wolfsburg e venceu fora no Nuremberg. Nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas ficou um gol sem marcar, curiosamente contra o último classificado Regensburg fora de portas, e sofreu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, onde leva 6 jogos seguidos a sofrer. Para mim, e como isto aqui não há grandes favores, nem há grandes benevolências na Bundesliga 2, o ambas marcam, para mim, é interessante a 1.55 e o gol em ambas as partes a 1.58. Olhando aqui para o campeonato principal, temos Heidenheim contra Bochum, são duas equipas que estão lá para baixo. O Bochum tem 21 pontos, está a 9 pontos do Hoffenheim. O Heidenheim tem aqui a última, ou a grande chance, o meu cabelo aqui está tudo exótico, a grande chance de se afastar de Kiel e principalmente de Bochum, porque é confronto direto, e colar-se o máximo possível ao Hoffenheim e ao São Paulo, que são as duas equipas que estão ali mais perto. Portanto, há obrigatoriedade máxima da equipa do Heidenheim. O Bochum também não tem nadinha a perder. Eu consigo ver aqui algum valor, já vou dizer aonde. O Heidenheim nos últimos 10 jogos tem 5 derrotas, 4 derrotas e uma depois. São 5 derrotas, mas uma delas para a Conference League. Veio de uma vitória em Stuttgart por 1-0. Dentro de portas vem de 2 derrotas seguidas, Bayern, Munique e Leverkusen, 2 jogos muito difíceis. Venceu o Kiel, que está em penúltimo, por 3-1. Depois perdeu também contra o Mönchengladbach. Mas há aqui alguns jogos interessantes. Empatou a 2 bolas no Leipzig, venceu no Wolfsburgo e venceu no Stuttgart. Do lado do Bochum, são também muitos jogos seguidos sem vencer. A última vitória é mesmo contra o Bayern Munique a 8 de março, no jogo onde jogou com mais um jogador, onde venceu por 3-2 no estádio em Munique. Vem de 5 jogos sem vencer, onde 4 derrotas. Aliás, oficialmente são 6 jogos sem vencer, 5 derrotas e 1 empate. Creio que o mercado está a pesar aqui um bocadinho
há algum momento também do Heidenheim, mas o 1x do Heidenheim 1.40 parece-me ser interessante, apesar do Heidenheim em casa não vem aqui de bons resultados, mas também são jogos muito complicados. O over 1,5 é 1.22, tendo em conta as especificidades do jogo, onde as duas equipas terão obrigatoriamente de vencer, e o gol em ambas as partes, que possivelmente sairá amanhã com pré-live, está a 1.71. Em relação à Premier League, temos City Wolves. Temos City a 1.37, Wolves a 7.98, over 1,5 a 1.16, over 2,5 a 1.53. Ambas marcam a 1.76 e o gol em ambas as partes. Uma gata Nike maluco. E o gol em ambas as partes a 1.52. Do lado classificatório ou classificativo, digamos assim, temos um City a lutar aqui pela Liga dos Campeões, está aqui no top 4 um ponto à frente de Chelsea, Nottingham e 4 pontos à frente do Aston Villa, que será aqui, até aqui a luta pelas competições europeias, depois está a 6 pontos do segundo lugar, mas está apenas a 1 do terceiro lugar e a muitos, 21 do já campeão Liverpool. O Wolves vem aqui de uma série de vitórias incrível com o Vítor Pereira, safou-se completamente da manutenção, está a 20 pontos à frente, ultrapassou o United no último ou no penúltimo jogo do campeonato e está super tranquilo. Portanto, a pressão toda estará do lugar do City, que está a pagar a 1.37. Se eu acho que tem valor, eu percebo. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos, o City vive provavelmente a melhor fase da temporada. Nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota contra a equipa do Nottingham Forest fora de portas. Em casa venceu o Plymouth para a FA Cup, empatou com o Brighton, venceu o Leicester, venceu o Palace, venceu o Aston Villa e mesmo fora de portas foi vencer o Everton por 2-0, um jogo bem complicado, e o Nottingham para a FA Cup, onde se classificou para a final, também numa vitória por 2-0, um resultado feito nos inícios das partes, que nos foi ótimo, porque nós estávamos no golo em ambas as partes. O que é que eu vejo aqui de interessante? O City a fazer golo a 1.37 parece-me efetivamente interessante. Parece-me interessante, parece-me algo perfeitamente justo, mas passível de acontecer. Há muitos odds que nós falamos desse género que eu não acho que tenham nem valor para alguma coisa sequer. Aqui acredito que possa encaixar pelo menos a vitória do City. O gol em ambas as partes a 1.52 também pode ser interessante, mas eu aqui preferia se calhar abordar o outro lado e ir no City a marcar nas duas partes a 1.90. Tendo em conta que o Wolves não tem aqui grande pressão, também não me chatearia nada, nem me chocava sair aqui um gol do Wolves, mas preferia ficar fora deste. Ambas marcam. A equipa do City também tem defendido melhor do que em momentos, portanto ficaria de fora. Em relação ao último jogo, temos Tugão. E temos Tugão, o que é que temos no Tugão? Temos um Porto. E temos um Porto contra o Moreirense. E temos um Porto que no último jogo perdeu por 2-0 no Estoril, no Estrela Amadora, e foi dos piores jogos que eu já vi na minha vida. A nível de uma equipa grande, precisar de vencer, tendo em conta um deslize do Braga e apresentar o futebol que apresentou, onde um 2-0 contra o Estrela Amadora que está em... venceu, estava aqui a lutar pela linha d'água, acima um lugar, onde podia ter vencido por 3 ou 4-0 esta equipa do Porto. Portanto, hoje ou esta sexta-feira recebe a equipa do Moreirense, que também já não vence há 3 jogos, mas tem aqui uns últimos 10 jogos, tem apenas 3 derrotas, soma 3 vitórias e 4 empates, mas vai jogar no Dragão. O Porto no Dragão venceu o Famalicão, foi goleado contra o Benfica por 4-1, venceu o Aves e empatou contra o Vitória, portanto também não é o melhor trajeto do mundo. Já o Moreirense fora de portas perdeu em Alvalade por 3-1, venceu o Gil, empatou com o Santa Clara e perdeu com o Famalicão. Sinceramente, o que eu ia esperar daqui, eu nem sei bem o que é que eu hei de esperar do Porto, mas tendo em conta que é um Porto que tem que dar uma resposta, tendo em conta que é um Moreirense que não tem qualquer pressão e sabe das debilidades do Porto. Esta odd do Porto a 1.30, em condições normais, estaria a 1.10, 1.15, só que o próprio mercado sabe da destabilização que se vive neste momento no Dragão e joga com isso. Temos um over 1,5, 1.30, o que para mim, num jogo de uma equipa grande, é sempre interessante. E depois temos o golo em ambas as partes. Não é o Porto a marcar, é golos em ambas as partes no Dragão, para a Liga Portuguesa, com o modo 1.81. Isto, noutras temporadas, estaríamos aqui a falar do modo 1.50, possivelmente. Veio o golo em ambas as partes. Aliás, não veio o golo em ambas as partes no Dragão contra a equipa do Vitória. Veio, se não estou em erro aqui, exatamente, veio o gol em ambas as partes no Porto AVS, veio no Porto Benfica e veio no Porto Famalicão, que nós também estávamos dentro desse mercado. Portanto, é um mercado, então pá, é um mercado que eu vejo com algum valor para o jogo aqui no Dragão. O gol em ambas as partes 1.80 e o over 1,5 a 1.30. Estamos falados para esta sexta-feira. Já sabem, se gostam deste tipo... Ui, para onde é que eu vou? Para onde é que eu ia? Vais carregar aqui, foda esta merda toda. Isto está tudo fodido. Aí está ele. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, metam like, subscrevam o canal
e comentem, que isso ajuda-me imenso. Estamos a fazer um excelente trabalho. Os links do Telegram estão na descrição. Link do Discord para participarem nos giveaways semanais da Bet7 está na descrição também. O link do Patreon, onde estamos a fazer também um excelente trabalho. E temos lá uma excelente comunidade na Tier 2, também é incrível. Se vocês quiserem a Tier 1, tem os prognósticos por escrito. E o Instagram, que também vou lá dropando umas coisas também, está na descrição. Maltinha, muito obrigado a toda a gente que vai vender os vídeos. Já sabem, que seja uma sexta-feira, que seja um bom dia com, como é que se diz? Com boas apostas.